Fala, meus amores, bora! Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre sistema operacional, vamos falar um pouquinho do Windows. O seu edital, quando aparece sistema operacional, naturalmente ele já está ali falando sobre software, os conceitos de programas, tudo que envolve programa. E aí quando fala especificamente qual é o sistema operacional, a gente precisa estudar baseado dentro desse sistema operacional. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai estudar o Windows e eu vou mostrar para vocês de forma bem direta, bem rápida, tudo que poderia aparecer para o sistema operacional Windows. Fechado? Vou resumir aqui horas e horas e horas de aula e um conteúdo incrível que eu estou enxugando aqui para vocês que vocês entendam tudo aquilo que pode cair. Tudo bem? Vou colocar aqui na tela e a gente vai acompanhar junto na tela alguns pontos importantes que aí você vai precisar anotar sobre o Windows. Entre eles, primeiro ponto importante que você vai precisar anotar sobre o Windows são algumas características, antes mesmo da gente falar do Windows, de software, de programa, entender o que é um software. Aí eu queria que você colocasse exatamente isso aqui, ó. Software, toda vez que usar esse termo, software, isso aqui é um A, tá? Software está relacionado a programas. Então nós estamos falando de programas. Software é programa. E esses programinhas aqui que a gente está mencionando, eles podem ser de diversos tipos, que daqui a pouquinho a gente vai mencionar. Mas a princípio, saber que software é programa é a mesma coisa que aplicativo, tá? Daria no mesmo. Esses programas, quando eles são criados, eles vão precisar, tá, de uma receita. Pense assim comigo, ó. Você quer fazer uma pizza. Eu amo fazer pizza, tá? Você quer fazer uma pizza bem gostosa. Só que para você fazer essa tal dessa pizza bem gostosa, você precisa saber a receita, como é que faz a massa, quais são os ingredientes, o que é que você vai colocar no recheio, concorda comigo? Então você vai começar a procurar como é que se faz uma pizza. Aí você procura a receita. A receita vai falar um bocado de coisinha ali que só entende quem sabe um pouquinho de cozinha. Você pegar uma pessoa que não sabe nada de cozinha, você já pega a farinha de trigo, vai ter gente que vai dizer, o que é isso? Farinha de trigo é o quê? Só sei que é farinha, mas é o quê? Tem gente que não vai entender o que é. Então a receita é algo específico que só entende aquelas pessoas que conseguem mexer com isso. Quando a gente diz que vai criar um software, a gente precisa criar códigos de programação. Tá? A programação é feita para que eu coloque código. E quando eu finalizar, isso vai virar um programa. Isso vai virar algo executável. Isso vai virar algo utilizado pelo usuário. Mas que se a gente for olhar na prática, é a mesma coisa assim. Rapaz, olha a receita. Se olha a receita, não dá vontade de comer, não. Só dá vontade de comer quando você olha para pizza. A mesma coisa aqui, ó. Olha para o código. Não dá vontade de usar computador, não. Quando se usa código, isso é coisa de doido. Tá? Programador, desenvolvedor. Então a gente não olha código, mas é importante estar ciente de uma partezinha específica disso daqui. Existem dois tipos de código. Existe o código que a gente chama de código fonte, tá? Existe o código fonte considerado o software de código proprietário e existe o software de código livre. Existe o código fechado e existe o código aberto. Aqui é simplesmente isso aqui que eu quero que você saiba, ó. Se ele menciona que um software, um programa, ele é considerado proprietário, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ter a liberdade para usar esse programa. E o que mais? Nada mais. Só usar. Você vai poder utilizar o programa, mas não pode fazer mais nada além disso. E aí eu posso chamar de código fechado, código proprietário. Seria a mesma coisa, você ir em qualquer lugar, pode ser na casa do amigo, pode ser num restaurante, pode ser na pizzaria, pode ser em qualquer lugar. No lugar que você chegar e dizer assim, ei, deixa eu ver essa pizza aí, eu quero comer. Ele vai lá e ele entrega a pizza. Aí você chega e diz assim, ei, agora me diga aí como é que você fez. Ousadia da gota, né? Talvez ele diga assim, não, moral, aqui é pra você comer, use, coma. Agora não me pergunta nada não, isso aqui como foi que fez, cada um vai procurar saber outro canto. Então, aqui seria código fechado, proprietário. E tem empresas que são exatamente assim, que não querem passar como eles fizeram. Empresas como a Microsoft, que criou lá o Windows, o Microsoft Office, onde tem o Word, Excel, PowerPoint. Tudo isso é proprietário, é fechado. Eles criaram código e até hoje ninguém sabe como é esse código. Isso é software proprietário. Já um software aberto, o outro exemplo seria Adobe, que é proprietário. Já um software aberto ou considerado livre, ou mesmo seria o termo open source, código aberto.
ele possui várias liberdades, que agora ele não é mais fechado, agora ele é aberto. Então, ele tem liberdades para modificar, estudar, distribuir, adaptar. O que é que quer dizer com isso? Que em softwares livres, você pode, além de usar o programa, você pode saber como ele foi feito, visualizar o código, estudar o código, modificar o código, redistribuir o código, adaptar esse código para outro dispositivo. Você faz aquilo que você quiser. E exemplos para a prova seria o nosso Linux, seria o LibreOffice, seria o Mozilla Firefox. São softwares considerados livres, tá? Eu tô te mostrando isso aqui não aparece muito, mas quando aparece, aqui é uma pegadinha para quem não sabe, tá? Então é uma coisa básica que você vai guardar assim, ó. Software proprietário, permite que só use. Software livre, permite além do uso, modificação, estudar, distribuir, adaptar o código. Isso é mais para programadores do que para pessoas, tá certo? Outro detalhe importante aqui, tem nada a ver com dinheiro. Se a questão de se o software proprietário é pago e o livre é gratuito, errado. Tem a ver com a possibilidade de visualizar o código, a receita ou não com dinheiro, tá certo? Então código ou software de código fonte fechado ou proprietário é o caso do nosso Windows que a gente tanto vai estudar hoje. Vamos lá. E um sistema como o Windows para funcionar, ele vai precisar do que a gente chama de sistema computacional. O que é o sistema computacional? É o que compõe, tá? O que compõe o sistema, é o que compõe o programa. E a gente, usuário, a gente fica aqui, ó, só esperando. A gente quer clicar, a gente quer ver, a gente quer dar umas paradas, uns paranauê, a gente quer endodear o sistema, a gente quer fazer loucuras, tá? Só que para a gente fazer essas loucuras dentro de um computador, de um celular, de qualquer coisa, a gente vai precisar de um sistema operacional, que se for para computador pode ser o Windows, que tanto a gente está falando aqui, ou Linux. Se fosse para um celular seria o Android, seria o iOS, seria qualquer outro sisteminha, mas que seja um sistema operacional, tá? A utilização de sistema operacional. E a gente vai precisar também de peça, o que a gente chama de hardware. Hardware é peça, tá? Software, parte lógica, hardware, parte física. Então vamos lá, o que é que compõe um computador? O que compõe são as peças, são os programas, sistema operacional e o usuário. É o que compõe. Então, o sistema computacional depende de usuário, software, hardware. Beleza, tá certo o que eu estou dizendo aqui. Agora vamos lá. Para que uma peça seja entendida por um programa, vai precisar de ajuda, tá? Eu gosto de dizer assim, ó, o hardware é como se fosse o nosso corpo. Carne. E o sistema operacional, o software, é como se fosse o Espírito Santo, tá? É a força que nos move. Você não consegue ver, sabe que é a energia que está dentro de você. Então, existe no computador a parte física e existe o software, os códigos, tá? É o que estaria na sua mentezinha aí, botando tudo para funcionar. Para que isso tudo aqui funcione bem, o sistema operacional depende de um kernel. O que é o kernel? Kernel é o núcleo do sistema operacional. É como se fosse o coração da máquina. A gente fala que ele é como se fosse um coração da máquina, porque todo o sistema é monolítico. Isso quer dizer, só tem um kernel. E todo sistema operacional tem que ter um. Todo sistema operacional tem que ter um kernel. O kernel é considerado monolítico. De novo, o que é o kernel? É o que faz o controle entre as peças, entre o hardware e o software, os programas. Quem faz o controle, o gerenciamento, a conversa entre hardware e software é o kernel. Fechado? Então, kernel é o núcleo do sistema, ele é o responsável pelo gerenciamento da comunicação entre peças e programas. E aqui o usuário não está querendo nem saber de nada disso. Eu sei que enquanto eu falo você está dizendo, mas que merda, mas que besteira, mas para que eu quero saber disso? Porque realmente o usuário só está pensando em usar. O usuário só quer, cadê? Bora, deixa eu clicar aí. Por isso que foi criado a GUI, que significa interface gráfica do usuário.
Interface gráfica do usuário. O que seria interface gráfica do usuário? Interação gráfica com o usuário é o clique no mouse, é o botãozinho, clica ali no X, clica ali na bolinha, clica não sei da onde, é o botão aqui. Isso é visual, você visualiza e sai utilizando o sistema. Interface gráfica. Todo sistema operacional, quando ele vai ser criado, né, é criado exatamente isso. É criado a GUI, a interação gráfica. Por exemplo, no Windows a gente tinha Aero, foi para Metro, e são nomes que eu não quero que você guarde, dificilmente é cobrado, isso aqui a gente vê em questão. Mas só para você saber que a cada nova atualização do sistema, quando se cria um sistema, geralmente o que se modifica, o que se cria, o que é de novo, é esse tal de GUI, interação gráfica. E a gente vai precisar do Shell. O Shell é o interpretador de comandos. Interpretador de comandos. O que é que faz o Shell? O que é que ele faz? Ele é o responsável por colocar os códigos nos botões, colocar os códigos dentro das operações. Vou dar um exemplo, tá? Eu apertei aqui no meu computador o menu iniciar e digitei CMD e apertei Enter. Aí ele me aparece esse programinha aqui, ó. Esse é o Prompt de Comandos. Antigamente ele tinha um programa chamado MS-DOS. Hoje Prompt de Comandos. É exatamente isso aqui, ó. Tela preta, letra branca. Como é que se usava o computador antigamente? Só desse jeitão aqui. Deixa eu ver minhas pastas, povo. Aí ele, toma, você tem essas pastas aí. Ah, não quero essas não, vou voltar para a pasta anterior. Voltou. Então me mostra agora o que é que tem nessa. Tome, mostrei. Que é o que mais? Ah, eu queria que você criasse uma pasta mkd, tá. Então aqui, gente, é tudo digitando comandos. Vou digitar aqui exit, que seria o comando de sair. Pronto, fechou o programa. E aí a gente sabe que antigamente as pessoas que queriam usar computador tinham que saber esses comandos. Hoje não. Por que não? Porque hoje tem botãozinho pra gente clicar. Hoje tem a GUI. Mas o Shell continua existindo, só que ele fica atrás dos botões. Então tem um xão lá que você quer clicar para fechar. Atrás do xão vai ter o código dele, que quando você clica no X, o que funciona é o código. Não é o botãozinho que funciona, é o código que tá atrás dele. Você entendeu? Então o usuário visualiza GUIs, interface gráfica, visual, gráfico, beleza. E esse gráfico se transforma em um código, em um comando. Esse comando será interpretado pelo sistema operacional. E aí talvez uma peça, talvez não sempre, uma peça vai precisar funcionar nesse momento. Aí o kernel é que vai avisar a peça, bora, o cara quer fazer isso, o cara quer fazer aquilo. Entendido? Então, o sistema computacional é composto por usuário, software, sistema operacional e hardware. Entre usuário e sistema operacional existe a interface gráfica do usuário, perfeito. E também o shell, que é o interpretador de comandos, perfeito. O sistema operacional depende de um kernel, correto. Todo sistema operacional possui um kernel, correto. Os sistemas operacionais possuem apenas um kernel, por isso são chamados de monolítico, correto. Então, são todos os termos que eu estou dizendo para que uma questão seja correta. Aí você entendeu o que é sistema computacional. Vamos seguir? Só cai muito isso, eu não entendi nada. Não cai muito não, mas é bom você entender um pouquinho. Vamos seguir. E aí dentro do computador, o que funciona são dados e informações. O que é que são dados? Dados são elementos soltos, sem contexto. E informação são elementos contextualizados, tá? Vou te explicar de forma básica aqui. Na comunicação da informática, a gente precisa de dado, de informação, de pessoas, que seria conhecimento, e de sabedoria, que é a melhor tomada de ação. A gente vai lá e começa a adicionar dados. Olha o exemplo. Fui lá e coloquei José da Silva. Meu computador disse, que desgraça é isso, homem? José da Silva, sei lá o que é isso. Aí eu botei lá 200-6145-999-0. Meu computador, esse bicho tá ficando doido, cheirou maconha, nunca vi não. Pra que isso? Não tô entendendo nada. Aí depois eu vou lá e coloco introdução à bioestatística. Meu computador tá doido. Aí depois eu junto tudo e coloco num formulário que diz José da Silva com a matrícula tarará está inscrito na disciplina Introdução à Bioestatística. Opa, agora meu computador diz, pai, o cara gerou um negócio aqui interessante. Então os dados são elementos sem contexto que geram informações. E quem é que usa dado e quem é que usa informação? Quem é que cria informação?
pessoas, que a gente chama de detentor de conhecimento. E o computador ele serve para fazer esses cálculos, para fazer essas operações, para que as coisas funcionem. Então, um sistema de comunicação na informática depende de dados, vários dados. Quando eu junto vários dados, eles geram informações. Isso tudo é valioso, é tanto que a gente pode mencionar que isso aqui é o valor da empresa. Tá certo o que se menciona aqui. Mas é basicamente para você entender o que é um dado, o que é informação. Meus amores, entenda o seguinte, eu não quero que vocês fiquem muito preocupados com aquilo que é muito difícil. Isso daqui vai começar a entrar naturalmente na sua cachola com o tempo, e quando você começar a resolver questões. Enquanto isso, nada de preocupação. Depois é resolver muitas questões. Se possível, pegue questões comentadas, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. E aí a gente precisa entender alguns tipos de softwares. Eu já sei que existem softwares, software programa, e programa precisa de dado. Todos os dados são capturados para gerar informações e, obviamente, para o usuário. E aí a gente tem vários tipos de programas, vários tipos de softwares. Entre eles, a gente vai classificar aqui de 3 formas diferentes. Existem softwares chamados de softwares básicos, que são aqueles softwares que são utilizados e são indispensáveis. Exemplo, nós temos o sistema operacional, Windows, Linux, Android, iOS, são sistemas operacionais e são indispensáveis. Tem como você usar um computador sem ele? Não tem, por isso ele é básico. Software chamado driver, com R no final, tá? Driver. Quando tem drivers com S no final, é porque ele tá falando plural, mas seria driver com R no final. São programas úteis para fazer as peças funcionar. Toda pecinha tem um driver, toda peça tem um programa. Tanto você compra uma impressora, vem um CD de instalação. Aquele CD de instalação é considerado driver com R no final, certo? E nós temos o firmware, que é um software embarcado, é um programinha que fica dentro do sistema que já vem instalado. Quando a gente compra a peça, já vem um programinha lá dentro, tá? Aí você não pode fazer alterações. São termos técnicos difíceis, mas aqui é basicamente o principal é sistema operacional. Entender que ele é um software básico. E aí vamos entender a diferença desse, principalmente, sistema operacional para os outros. A gente também tem softwares considerados aplicativos. Um software aplicativo é aquele que serve para o usuário, é o que a gente vai usar. A gente usa aplicativos. Exemplo, você vai lá e quer abrir o Word. Isso é um aplicativo, porque está servindo para você. Ah, você quer criar uma planilha, você está em um aplicativo, serve para você. Você quer um slide, um PowerPoint, serve para você. Você quer o Writer, o Calc, o Impress, o Photoshop, jogos. Tudo que for para o usuário vai ser considerado aplicativo. Então pensa aqui, ó. Quem é que usa aplicativo? Usuário aplicativo, tá? E existe um termozinho que é considerado chamado utilitário, que é muito parecido com aplicativo, só que agora utilitário, ele é útil, ele serve para o sistema. Ele é útil para o sistema, tá? Exemplo, nós temos alguns utilitários no Windows, isso aqui cai muito em prova. De tudo que eu estou te falando até agora, o que mais cai em prova seria isso daqui. Existem vários utilitários, ou seja, programas úteis para o sistema operacional. Entre eles, o que mais cai é esse aqui, ó. Desfragmentador de disco, hoje chamado também de otimizar unidades. Dentro do seu computador existe esse programa, se eu apertar aqui, ó, menu iniciar e escrever, otimizar, eu estou apertando, você não está visualizando, porque eu tô com 2 telas, mas eu vou dar enter aqui no programa que me apareceu, é esse programinha aqui, ó, otimizar unidades. Esse programa mostra que eu estou com um SSD nesse computador e eu posso clicar aqui em otimizar, aí ele vai organizar o disco para aumentar o desempenho. Então ele organiza e aumenta o desempenho. Com um detalhe, isso serve para HD e não para SSD, que é uma peça muito mais rápida, que não precisa de organização. Mas é útil, tá? Então desfragmentador é um programa que não serve para o usuário, serve para o sistema, porque ele vai melhorar alguma coisa do sistema. Existem programas como limpeza de disco. Você pode colocar menu iniciar e escrever o nome, limpeza de disco, e dá enter. Que aí vai aparecer um sistema como esse aqui, ó, limpeza de disco, ó, tem arquivos temporários, arquivo da internet, relatório de cache, lixeira, você quer excluir tudo, aí você seleciona, manda excluir tudo. O que é que ele vai fazer? Economizar espaço do seu sistema, do seu HD, ou do seu SSD. Então ele economiza o espaço do disco. Já diz o nome, é limpeza de disco. Existe o antivírus, que faz uma limpeza de programas maliciosos. E é do sistema. Não é que ele vai tirar o seu vírus. Você tá gripado, ele vai passar o antivírus. Não existe isso, né, filho? Então não é para você, é para o sistema. Antivírus é para o sistema. Nós temos o firewall.
Firewall seria considerado nossa barreira protetora, segurança, né? Faz uma proteção externa. Quem tentar entrar no meu computador primeiro precisa passar por ele, pelo firewall. O WinRAR, que é para compactar ou zipar vários arquivos, eu pego junto vários arquivos e transformo em apenas um, eu posso fazer isso. Temos o backup, que seria a cópia de segurança. Temos o CClean, que também faz o mesmo papel aí de uma limpeza de disco, organização e assim por diante. Então existem vários programas utilitários. O importante é saber a diferença. O aplicativo é para o usuário. Utilitário é para o sistema. É para o computador. Alguma coisa boa vai acontecer para ele e não para mim necessariamente. Tudo bem? Dúvidas? Não escutei, então vou passar. Vamos lá. Essa aqui a gente já comentou. Aí a gente entra na parte do Windows, que é o que eu quero. Vai ser massivo aqui com vocês isso, tá? Falando do Windows. O sistema operacional Windows, ele passa por uma história gigantesca e ele vai melhorando vários e vários anos. Por exemplo, em 95 eles criaram o Windows 95. Em 96 eles criaram o Windows NT. Em 98 eles criaram o Windows 98. Ficava fácil assim, né? Em 2000 eles criaram o Windows 2000, o Windows ME. Depois eles criaram o Windows 2000 de novo. E aí atualizaram para o Windows XP, que aí eu acho que é um dos mais conhecidos, Windows XP. Aí em 2006, eles lançaram o Windows Vista, que foi uma porcaria, por isso que logo no ano seguinte eles tiveram que pensar numa próxima geração, aí começaram a construir o que saiu em 2009, que é o Windows 7, o Windows 7. Passou-se 3 anos, que eles gostam de atualizações de 3 em 3 anos, viu? Aí eles criaram o Windows 8, que ninguém gostou de novo, foi uma porcaria. Aí eles pensaram, vamos criar um novo rápido. E aí eles passaram 3 anos e lançaram o Windows 10. O Windows 10 foi lançado em 2015. E hoje em prova o que mais cai é o Windows 10 ainda. Só que já existe essa telinha aqui que vocês estão vendo, ó, que é o Windows 11. O Windows 11, que já existe e que aparece pouquíssimas questões baseadas nele, tá bom? Mas com o tempo, obviamente, daqui a, 6 meses já começa a aparecer uma porrada de questões baseadas nisso. E tudo que a gente estuda serve para todos, tá? Serve para todos. Entender que existem várias versões, distribuições diferentes que elas foram melhorando ao passar do tempo. Características dentro do nosso sistema operacional. Vamos fazer um resumo baseado nele. Primeiro, para esse sistema operacional funcionar, é bom que você guarde isso aqui, ó. Ele precisa de um sistema de arquivos. O sistema operacional, ele só irá funcionar se ele tiver um sistema de arquivos. Professor, o que é sistema de arquivo? Sistema de arquivo é a forma de organização no disco. Eu preciso organizar o meu HD. Eu preciso, por exemplo, imagine que você tem um guarda-roupa. Aí você tem lá no guarda-roupa e você sabe, ó, essa seção aqui eu vou botar calça, essa daqui eu vou colocar blusa, essa daqui eu vou colocar camisa social, essa daqui eu vou colocar cueca, essa daqui eu vou botar calcinha, essa daqui eu vou colocar meia, essa daqui eu vou colocar... Não sei, você vai organizando, né? E você já sabe que existe cada posição, você coloca uma coisa diferente. Isso é uma forma de organização sua. Porque se outra pessoa qualquer chegar na sua casa e abrir seu guarda-roupa e dizer, ixi, que bagunça, não usa assim não... Porque cada um vai ter uma organização diferente, tá? E o sistema operacional Windows tem uma organização chamada Sistema de Arquivo. E o nome dela é Sistema NTFS. Sistema NTFS. Que tem 2 características positivas de prova. Primeiro, é através desse sistema que a gente vai poder ter segurança no disco. Porque a gente vai poder pegar o HD lá no disco C, disco D, e vai poder aplicar uma política de segurança que a gente chama de criptografia, e a gente vai poder aplicar o que a gente chama da criptografia BitLocker, que é para proteger um disco inteiro. Ou, se eu quiser, eu protejo somente algumas pastas. Criptografia EFS. Então, buguei agora. São as 2 criptografias aplicadas numa unidade que você pode aplicar. Vamos lá. Imagina que eu esteja aqui, ó, no disco. Vamos aqui, ó. Tô no computador. Aí no meu computador tem assim, ó, disco local C, né? Tá aqui, ó, o Windows tá no disco C. Se eu apertar com o botão direito, eu poderia clicar em formatar. Ele não vai deixar eu formatar porque ele tá dizendo, amigão, tem um Windows aí, não tem como formatar não, porque quando formata apaga. Se fosse um outro HD, ele deixaria. Se fosse um pendrive, ele deixaria. Aí ele poderia aparecer outros sistemas de arquivo, como o FAT, que é universal. Mas eu vou clicar aqui, ó, botão direito, propriedades. E aí ele mostra para mim aqui na tela, nas propriedades do Windows, qual é o sistema de arquivo que ele está usando. Olha aqui, ó.
Sistema de arquivo NTFS. E é por conta desse sistema NTFS que eu posso vir aqui num menu chamado segurança, eu posso clicar em segurança e eu vou poder definir quem vai poder usar, mexer, trabalhar, ler, editar, gravar, quem vai poder fazer o que eu quiser dentro desse sistema operacional, tá? Eu clico aqui, eu posso definir permissões, permitir ou negar acesso, gravação, leitura, o que eu quiser. Então é por causa desse sistema de arquivo que eu consigo fazer isso. E também esse sistema de arquivo, ele é interessante porque ele já cria, por exemplo, uma pasta de bibliotecas, que são as pastas que a gente mais usa, área de trabalho, documentos, download, imagem, música, objetos, vídeos. Isso daqui ele já criou sozinho. Eu não preciso criar, porque ele sabe que existem pastas que são muito importantes para um usuário. Aí ele já cria para mim. Aí eu vou lá e abro uma pasta. Vou abrir uma pasta. E aqui em cima, ó, eu vou ter o meu caminho. Por exemplo, aqui iTunes, ou JW Library. Se eu clicar aqui em propriedades, ele vai me aparecer qual é o caminho. Olha aqui, ó, local, tá em que local? Tá no disco local C, na pasta user, na pasta Danilo Villanova, na pasta music. Então eu tenho um caminho para essa pasta. Isso só existe, essa ideia de caminho, de clique aqui, depois ali, depois aqui, vai em documento, depois planilha, depois não sei o que, depois não sei o que. Isso só existe por causa do sistema de arquivos. É esse sistema de arquivo que faz tudo funcionar. Deu para compreender? Então, o sistema de arquivo é a forma de organização do disco. Esse sistema é bom, ele é seguro e eu posso utilizar arquivos de qualquer tamanho dentro dele. Isso é bom. E eu estou falando isso porque existe um outro sistema que é o chamado FAT32, FAT16, que ele, primeiro, é inseguro, você não pode aplicar criptografia, tá? Inseguro. Segundo, só usa arquivos de até 4 GB. Ou seja, um arquivo gigante eu não posso botar no pendrive. Por quê? Porque por padrão o pendrive vem no sistema de arquivo FAT. Se eu quiser, eu posso formatar o meu pendrive, trocar o sistema de arquivo para NTFS. Então, sistema de arquivo é basicamente a forma de organização do disco. O Windows tem o dele que é chamado NTFS. O Linux teria o XT, XT2, XT4, XT5, XT3, o Riser. Tá? Existem vários sistemas de arquivo dentro do Linux. Segundo ponto sobre o sistema operacional Windows. Ele não é case sensitive. O que é que isso quer dizer? Ele não sabe a diferença entre maiúsculos e minúsculos. Exemplo, se eu vier aqui nessa pasta, se eu tentar criar uma outra pasta, vou colocar aqui, ó, Ctrl Shift N para criar uma nova pasta. Vou colocar essa outra pasta, só que agora eu vou colocar com o RY maiúsculo. Então, ou um tá minúsculo ou tá maiúsculo. Se eu der Enter, ele vai dizer, bonitão das tapioca. Antes, você pode mesclar. Para que você vai ter duas pastas com o mesmo nome? Mescla aí, junte uma com a outra, vá. Aí eu poderia dar um OK para poder mesclar e juntar uma pasta com a outra, entendeu? Então, ele não permite eu ter duas pastas, uma maiúscula e uma minúscula, porque para ele, ambas são iguais. No Linux eu poderia, aqui eu não posso, tá? Então, ele não é case sensitive. Ele não sabe a diferença do maiúsculo para o minúsculo. Outro ponto importante é o caminho dos caracteres, do local onde você coloca o arquivo. Ele não pode ultrapassar 260 caracteres. O que é que eu quero dizer com isso? Botão direito, propriedades. Aí ele vai mostrar aqui o local do arquivo. Ó. Local do arquivo. Né? Local do arquivo. Esse local aqui, cada letra, pontinho, todos os caracteres são contados. Então, ó, C... U, S, E, R, S, da barra, tá. Cada um deles é considerado um caractere. Então, eu não posso ultrapassar 260 caracteres no caminho. O que é que isso me ajuda a entender? Que a questão, ela não pode lhe falar, não pode ter uma questão dizendo assim, só pode existir 50 pastas uma dentro da outra. Questão errada. Não existe um limite definido. Entendeu? Não posso dizer assim, só pode existir não sei quantos. Não posso. Eu posso colocar quantas pastas eu quiser, contanto que não ultrapasse 260 caracteres no seu caminho, na sua estrutura. Uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Não pode ultrapassar 260 caracteres. Por isso, o recomendável é colocar pastas com nomes pequenos, arquivos com nomes pequenos. E, por fim, existem caracteres proibidos no Windows. Quando você for digitar nome de arquivo de pasta, esses caracteres eles não podem ser digitados. Barra, 2 pontos, asterisco, interrogação, aspas duplas, maior que, menor que, travessão, não pode. Professor, e o resto pode. O que não pode é isso aqui. Vamos lá dar exemplo? Vou aumentar isso aqui só para você visualizar o tamanho do nome da pasta um pouquinho maior.
Aí eu posso vir aqui, ó, em nome e tentar, porque eu sei que tem gente que faz assim, eu vou botar aqui, ó, eu tô usando em 10 barra. Oxe, eu tô querendo botar a data, não consegue. Por que que não consegue? Não consegue porque ele tá dizendo, meu amigão, eu não posso colocar esses caracteres aí, ó, tá? Esses caracteres são proibidos. Barra, dois pontos, asterisco, tarará, não pode, acabou. Você não vai conseguir colocar, entendeu? Ai, professor, e ponto? Ponto pode, filho de Cristo. O que não pode é isso aqui. Exclamação pode, filho de rapaz. Pode, tudo pode. O que não pode é o que tá aqui. Tá? E para decorar isso daqui, seria assim, ó. Dois pontos, não pode. As aspas, não pode. O asterisco, beijinho no ombro, não pode. Ó, vamos fazer um desenho para você entender os caracteres proibidos. Travessão, barra para um lado, barra para o outro. Maior que, menor que, também não podem. E hoje é proibido falar o sexo de alguém. Cada um tem que tomar conta do seu sexo. Então, interrogação, acabou. Sem preconceitos. E acabou. Pronto, tá aí. Caracteres proibidos são esses aqui, ó. É alguém fazendo assim, ó. Tá vendo? São os caracteres proibidos. Esses são os caracteres proibidos. Não posso colocar em nome de arquivo de pasta nenhuma, que ele não vai permitir. E também cai muita questão disso daqui, pegadinha de prova, tá bom? Vamos seguir? Bora mais. Além disso, temos que saber também que dentro do Windows eu posso visualizar e organizar e estruturar os programas padrões para cada arquivo. Cada arquivo abre por um determinado programa. Vou dar um exemplo. Se aqui é arquivo de música, vamos lá, só tem uma música aqui, ó. Você vê que no final tem o nome MP3, dá pra ver que tem o nome lá no final? Tem MP3, né? MP3, o que é que seria isso? Não dá pra ver maior não. MP3 é o tipo, é o formato. Se eu apertar com o botão direito, propriedades, ele vai me exibir. Ele vai dizer, ô amigão, esse arquivo está no tipo de arquivo, ó. Esse tipo de arquivo é arquivo MP3. E ele vai abrir com Groove Music. É o programa da Microsoft de música, que é ridículo por sinal. Ele está dizendo, quando você botar para abrir, vai abrir com esse programa, viu? Aí eu posso escolher outro programa para abrir esse mesmo arquivo. Legal, né? E isso serve para tudo. Se eu criar aqui um arquivo, vamos criar um arquivo. Eita, filho da mãe, tá bom, tá ótimo. O botão direito demorou assim para abrir, imagina o resto. Botão direito, aí eu crio um arquivo do Word, ó. Botão direito no arquivo do Word, propriedades. O que é que ele vai me aparecer? Ei, filho, agora esse é um tipo de arquivo. Aí olha o final, ó. DocX. Então a gente tem que saber quais são os formatos que existem e quais são os programas que abrem esses arquivos específicos. E obviamente eu posso alterar e definir outros padrões. Eu posso dizer, não, eu quero que toda vez que eu for abrir agora esse arquivo, abra por esse, abra por aquele, abra pelo outro. Então eu posso escolher qual programa vai abrir esse arquivo. Professor, é possível alterar o tipo do arquivo, o formato? Tipo sair de docx e colocar um outro? Pode. Talvez não funcione, dependendo do formato que você coloque. Mas é possível? Sim, é possível. Então vamos lá, a gente vai precisar guardar aqui alguns formatos, alguns tipos de arquivo comuns. Entre eles, existem formatos de imagem, como JPG, PNG, Bitmap ou BMP, TIFF. São formatos, temos o GIF também, não coloquei aqui, mas temos o GIF. São formatos comuns de imagens. JPG poderia aparecer como JPEG, não tem problema, viu? JPG, JPEG, não tem problema. Tranquilo? Vamos nessa. Se fosse falar de arquivos de texto, ó, ou documentos, vamos pensar aqui em documentos, né? Arquivo de texto seria o tal do doc. E no mais novo, o Word é docx, x no final. Se for de planilha seria XLS. Como é o mais novo, é XLS, x no final. Esse é o Excel que usa. PDF é considerado arquivo portátil. TXT é arquivo de texto. Quem abre é o bloco de notas.
RTF é um arquivo de texto também em formato simples, que geralmente quem abre é o WordPad. AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, a cantada nerd, MPEG. Todos esses aqui embaixo são para vídeo. Todos esses são de vídeo. E eu poderia ter outros formatos também, como por exemplo, esses três aqui embaixo, ó. Tá errado, né? Não é isso não, é ISO. RAR, ZIP e ISO são formatos de compactação. Tá? E exe e bat são arquivos executáveis. Arquivos de execução são os arquivos exe, arquivos executáveis. Tranquilo? Então aqui são tipos de arquivo ou formatos comuns de arquivos que poderia aparecer. Professor, o Windows exibe? Exibe, mas eu posso também clicar aqui em exibir e dizer assim, ó, e extensões de nomes de arquivo. Se eu clicar, eu tô dizendo assim, ó, não mostre não, tá vendo que sumiu agora o MP3, ó? Se eu clicar de volta, extensão, mostra aí qual é, aí ele vai me mostrando. Ele pode mostrar ou não a extensão, você que escolhe. E também você pode mostrar ou não os itens ocultos, você pode escolher aqui. Vamos lá, sequência. Então, tipos ou formatos de arquivos mais comuns são esses. Os que mais caem são formatos de imagem e de vídeo e executáveis, tá? Vamos lá, sequência. Dentro do Windows também nós temos vários gerenciadores que aparecem em prova, claro. Primeiro deles está aqui o nome, ó, gerenciador de tarefas. Tem uma tecla de atalho para abrir ele. Esse gerenciador de tarefas abre com a tecla de atalho Ctrl Shift ESC. Antigamente era Ctrl Alt Del. O Ctrl Alt Del ainda abre, só que de forma indireta. A tecla de atalho de forma direta para abrir o gerenciador de tarefas é Ctrl Shift ESC. Ctrl Shift ESC. Aí o que é que faz duas questões de prova, tá? A primeira delas, qual é a tecla de atalho para abrir o gerenciador de tarefas? Ctrl Shift ESC. Segunda seria, o que é que faz o gerenciador de tarefas? Primeiro, exibe os processos, ou seja, todos os programas que estão abertos nesse momento, todos os programas em aberto, todos os processos em aberto, tanto os do usuário quanto os do sistema. E mostra para mim quantos por cento eles estão usando de cada peça do computador, quantos por cento da CPU eles estão usando, quantos por cento da memória eles estão usando. Olha o que é que o Google miserável faz, ó. Eles bagaçam com a nossa memória. O que é que o disco, o HD está usando, o que é que a rede está usando, o que é que a GPU, que é o gráfico, está usando. Ele mostra a porcentagem de cada uma das peças. A gente percebe se tem alguma peça que está aqui que deveria estar melhor, tá? Nesse caso aqui é a memória. Tá exagerando na memória. E em desempenho, aqui ó, o item desempenho vai mostrar a mesma coisa, só que mais detalhada. Vai mostrar o desempenho das peças. Quanto é que cada peça está usando e por quê, em que hora piorou, em que hora melhorou. Vai mostrar exatamente isso. Além de mostrar também, em inicializar, os aplicativos que estão ligando, que estão iniciando junto com o Windows. Quando você bota o Windows para funcionar junto, isso aqui vai iniciar, os programas que estiverem aqui. Então, o gerenciador de tarefas exibe os processos em aberto. Perfeito. Se um processo estiver aberto e estiver travado, o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar o processo e clicar lá embaixo em finalizar a tarefa, que é para ele fechar. Mesmo que você não esteja conseguindo fechar no xizinho, você fica apertando lá no xizinho, fecha, e nada de fechar. Aí o que é que você pode fazer? Abre o gerenciador de tarefas e fecha a tarefa por aqui. Além disso, ele exibiu as peças e o seu desempenho de cada uma delas, e ele vai exibir também a opção de inicialização. Quais são os programas que estão ligando junto com ele. Do lado direito, eu tenho um outro gerenciador, que é o gerenciador de dispositivos. Dispositivo é peça, tá? Dispositivo é a mesma coisa que peça. Dispositivo é peça. E aqui o que eu tenho, ó, é a exibição de todas as peças, de todos os componentes do computador. E ele está me mostrando que todos eles estão funcionando, porque se não tivesse, ele ia aparecer aquele triângulozinho com exclamação para dizer, amigão, esse negócio aqui tá um bagulho, viu? Ou então ele ia aparecer um xizinho para dizer, ó, essa peça aqui não tá funcionando não. E aí eu ia poder fazer a verificação dos drivers. Eu poderia fazer a verificação dos programas dessa peça, que o Windows tem essa capacidade, tá? Vou botar em tela cheia para você ver enquanto eu tomo um gole d'água aqui.
Bora lá? Durma não, viu? Durma não, só tô começando. Vamos. Então, o Windows tem gerenciadores, entre eles, gerenciador de tarefas, exibe os processos em aberto. Gerenciador de dispositivo, exibe todas as peças e os seus drivers, e os seus programas, para ver se estão instalados ou não. Além disso, nós temos o gerenciador de configurações. Eu acho que esse é o que está mais caindo, tá? Gerenciador de configurações. É só você clicar no menu iniciar aqui embaixo, ó. Na barra de tarefas tem o menu iniciar. E aí você vai ter aqui a opção chamada opção configurações. Clicando em configurações, é óbvio, ele vai mostrar todas as configurações do sistema. Como, por exemplo, você vai poder localizar configurações do sistema, verificar a tela, personalizar a tela, o som, ver se está saindo certinho, as notificações, ver as notificações estão saindo, a energia. Você vai poder ver os dispositivos para verificar se o seu fone Bluetooth está conectado ou não, para ver se a sua impressora está conectada ou não, seu mouse, seu teclado. Os dispositivos seriam isso, as peças. Uma webcam, ele vai verificar se as peças estão conectadas ou não. Você vai poder também fazer uma vinculação com o seu telefone. Para quê? Para que você possa visualizar os dados ou trocar os dados do telefone para o computador mais facilmente através de uma vinculação. Você vai poder também verificar a rede internet. Aí ele vai exibir para você o Wi-Fi, o modo avião, a VPN, o IP, a senha do Wi-Fi, qualquer outra configuração relacionada, tá? DNS, máscara, tudo que for relacionado à internet, ele vai mostrar exatamente aqui em rede internet. Aqui eu também configuro para dizer se a minha rede ela é doméstica, ou seja, só quem está na minha casa vai poder acessar os documentos. Se ela é pública, casa da mãe Joana todo mundo acessa. Ou se ela é corporativa, só vai acessar quem tiver autorização. Aí eu posso configurar aqui, isso é rede. Tem a opção de personalizar, para você definir o plano de fundo, a tela de bloqueio, definir as cores do seu sistema operacional. Tá aqui, personalizar. Observe que os nomes são muito intuitivos, né? Os nomes eles dizem o que é que eles fazem. Eu posso verificar os aplicativos instalados, ver quais são eles, desinstalar um aplicativo, trocar o programa padrão. Ah, esse programa PDF quem está abrindo é o navegador, eu quero que quem abra é o Adobe. É aqui que eu faço. Verificação das contas, e aqui você vai poder configurar quem são os usuários desse computador, qual é a permissão de cada um dos usuários, sincronizar as informações do seu computador com outro dispositivo, definir se é um usuário administrador ou um usuário limitado, definir o acesso, né, ou a sua conta, como é que você vai entrar nessa conta, se é por senha, se é pelo celular, se é pela face, se é pela biometria, vai ser aqui, ó, data e hora, você vai poder configurar também a data e hora, jogos para configurar o Xbox, facilidade de acesso, um narrador, uma lupa, um alto contraste, questões de acessibilidade vão estar aqui, pesquisa, para fazer uma pesquisa de arquivos e assim por diante. Privacidade, para mencionar quais são os programas que vão poder ver a sua webcam, seu microfone, a sua localização. Atualizações de segurança. Ah, eu quero atualizar o Windows, é aqui, o Windows Update. Ah, eu quero fazer backup, é aqui. Ah, eu quero fazer uma recuperação ou restauração do sistema, que ele faz uma salvaguarda do sistema, é aqui. Então, basicamente, é saber que existe isso e quais são as ferramentas que eu estou te falando aqui nesse momento. Tudo isso está dentro de configurações. E existe tecla de atalho para abrir essa tela aqui, viu? Você pode pressionar a tecla Windows mais a letrinha I. Aperta a bandeirinha do Windows e a letra I. Aí ele vai abrir as configurações. É exatamente aqui. Fechado? Vamos lá. Esse é o gerenciador de configurações. E a gente tem um gerenciador também agora de arquivos e pastas. Gerenciador de arquivos e pastas é o tal do Windows Explorer ou explorador de arquivos. Você consegue abrir o Windows Explorer através da tecla de atalho Windows, aperta a bandeirinha do Windows mais a letra E. No finalzinho eu vou mostrar as teclas de atalho mais comuns, aquelas que mais aparecem para vocês anotarem, tá bom? Vamos mais. Vamos nessa. Eu vou ter também a possibilidade aqui, ó, no explorador de arquivos, aqui tem alguns itens. Entre eles, primeiro, a gente tem os menus, como menu arquivo, que não faz nada em prova, menu início, que é exatamente tudo que está aqui na exibição, menu compartilhar, porque você pode compartilhar pela rede, compartilhar para um outro dispositivo, compartilhar para um pendrive, você pode compartilhar por e-mail, vai ter essas opções aqui. E existe a opção exibir,
que é para você exibir a extensão ou não, exibir itens ocultos ou não, mostrar a visualização prévia do arquivo antes de abrir, já diz o nome, exibição. E tem 8 modos de exibição, depois a gente pode ver isso. Aqui embaixo a gente tem a nossa barra de URL, ou barra de caminho, e do lado direito a gente tem uma barra de pesquisa, tá? Barra de pesquisa, ou pressiona Ctrl F de Find, que ele vai também habilitar a opção de pesquisa. Abaixo, a gente tem do lado esquerdo aqui, ó, o acesso rápido. O que é o acesso rápido? O acesso rápido, ele exibe as pastas frequentes que você está usando e ele exibe também os arquivos recentes. Então, pastas frequentes e arquivos recentes são exibidas pelo acesso rápido, correto? Além disso, é possível fixar pastas no acesso rápido. Essas pastinhas que estão com essa tarraxinha aqui, ó, todas elas estão fixadas. Além delas, existem outras que não estão fixadas, mas que eu estou usando muito, que são essas aqui. Então, acesso rápido exibe as pastas frequentes e arquivos recentes. E nós temos também, dentro aqui da nossa área de visualização, formatos, botão direito, tudo isso daqui poderia aparecer, eu vou lhe mostrar alguma dessas opções. Entre elas, clicando com o botão direito, estou numa pasta comum, clico com o botão direito. O que é que acontece quando eu clico com o botão direito? Me aparecem opções como, é possível abrir uma nova janela, tá? É possível desafixar do acesso rápido se tiver fixada. Se não tiver fixada, você pode fixar. Eu vou colocar em tela cheia para você visualizar melhor, tá? É possível abrir ou adicionar em um programa reprodutor, como um VLC aqui, ó, um programa de visualização de vídeo. É possível verificar se esse arquivo ou se essa pasta possui vírus, aqui ó, verificar com o Microsoft Defender, que é o antivírus do Windows, que está lá na parte de configurações de segurança. Conceder acesso a outras pessoas, permitir que outras pessoas visualizem esse arquivo, é basicamente a ideia de compartilhamento. Você pode fixar no menu iniciar, você pode compactar esses arquivos, nesse caso é o programinha do WinRAR que está sendo utilizado aqui. E lá embaixo temos opções como enviar para, aí você vai poder enviar por e-mail uma cópia desse arquivo, enviar para uma outra mídia uma cópia desse arquivo, enviar para a área de trabalho, só que aí quando você for clicar em enviar para a área de trabalho, vai enviar uma cópia, um atalho, e não uma cópia, como era nos outros que eu acabei de mencionar. Então para a área de trabalho ele envia um atalho, e no resto ele envia uma cópia. Aí nós temos opções aqui também como copiar, Ctrl C, que vai mandar o arquivo para a área de transferência. Temos a opção de criar um atalho e temos a opção de propriedades, que poderia ser aberta pela tecla de atalho Alt e Enter. Aí ele abre as propriedades. E tem outras aqui que não estão aparecendo, que são, é possível renomear, tecla de atalho para renomear F2 ou 2 cliques pausados, 2 cliques compassados. Então temos a opção renomear, temos a opção também chamada excluir, tá? Opção de excluir. E na hora de excluir, você pode excluir enviando para a lixeira, simplesmente pressionando a tecla Del ou Delete, tanto faz, Del ou Delete. Ou você pode excluir de forma permanente, sem mandar para a lixeira, mandando para o quinto dos infernos. Permanente, tá? Que a tecla de atalho seria Shift Del, Shift Delete, tá? Excluir a lixeira, vai para a lixeira, excluir permanente. A diferença aqui tá que excluir permanente sempre vai abrir uma caixa de diálogo de confirmação de exclusão, perguntando, filhão, realmente você quer mandar para a lixeira? Esse bagulho é perigoso, quer mesmo mandar para a lixeira? Aí você diz, sim, quero mandar para a lixeira, tá bom? E a lixeira, por padrão, fica na área de trabalho. Essa lixeira que aparece tem um nome, você pode mudar o nome, você pode renomear a lixeira, você pode definir um tamanho para essa lixeira. Ah, só quero que mande até 2 GB para a lixeira. Você pode definir. Você pode desativar a lixeira. E aí, quando você desativar, tudo que você for excluindo vai ser enviado ou excluído permanentemente. Vai para baixo da égua. E você pode também habilitar ou desabilitar a caixa de diálogo de confirmação da exclusão, para ele ficar perguntando, tá?
Então você pode habilitar essa opção de perguntar. Pergunta aí se eu quero excluir ou não. Você habilita ou desabilita. Lembrando que a lixeira fica na área de trabalho e você não pode excluir da área de trabalho. Outro detalhe é que os arquivos que vão para a lixeira são arquivos do seu HD ou do seu SSD, do seu computador que está conectado a ele. Vou dizer o porquê, tá? Questão pegadinha de prova. Ela vai lá e menciona assim, fulaninho colocou lá um pendrive, pegou um arquivo e excluiu o arquivo do pendrive. O arquivo foi para a lixeira e pode ser recuperado. Aí a galera diz, pode mesmo, pode. Realmente podem ser recuperados arquivos. Só que um arquivo que está no pendrive não vai para a lixeira quando você exclui. Só vai para a lixeira arquivos que estão dentro do seu HD, dentro das suas unidades, de dentro do seu computador. Basicamente é isso, tá? Então tem que tomar esse devido cuidado para você não acabar se perdendo nessa funcionalidade que eu estou mencionando da lixeira. Fechou? E com o botão direito, clicando em propriedades vai nos levar a duas situações. Existem propriedades de pastas e arquivos e existem propriedades de unidades. Seria exatamente o que eu vou te mencionar aqui agora. Ó. Depois eu volto para aquela janelinha lá. Propriedades de pastas e arquivos ou propriedades de disco e unidades. Se eu for em uma pasta ou em um arquivo e apertar com o botão direito propriedades, vai me aparecer isso que está aqui do lado esquerdo. Ele vai exibir na guia geral o nome, onde está, qual é o tamanho, qual foi a data que foi criado, data de modificação, foi criado quando, e dois atributos que é o que mais cai. O atributo somente leitura e o atributo oculto. Atributo somente leitura e atributo oculto. Que é basicamente uma definição do que você quer que façam com esse arquivo. Eu queria que ninguém mexesse. Aí você vai lá e habilita como somente leitura. Não é de segurança, é uma atribuição só. E ocultar é esconder para que outras pessoas não vejam. E eu tenho a opção aqui de segurança, ó. Tenho a opção de segurança para definir quem pode ver o arquivo e quem não pode ver o arquivo. Além disso, eu posso personalizar. Por exemplo, aqui está aparecendo uma pastinha amarela, mas se eu quiser colocar um outro símbolo, um outro ícone, eu posso personalizar. E a personalização seria aqui, nas propriedades. Já do lado direito, eu tenho aqui propriedades do Windows. Propriedades do Windows. E essas propriedades do Windows, ou seja, do disco, da unidade C, elas são um pouquinho mais abrangentes. Elas mostram aqui no geral qual é o disco, o nome do disco, o sistema de arquivos do disco, quanto de espaço ele está usando e quanto de espaço tem livre em gigas, ó. Quanto de espaço em uso, quanto espaço ele tem livre. Eu posso realizar uma limpeza de disco por aqui, para economizar espaço. Posso compactar esse disco para economizar espaço. Não é recomendado fazer isso, a não ser que você seja muito aperreado sem espaço, mas não é recomendado fazer isso. E nós temos aqui em cima opções de segurança, perdão, de ferramentas, que é para você entrar lá naquela parte de otimizar a unidade, de verificar se o HD tem erros. Então, propriedades de pasta, principalmente isso aqui, ó. Nas propriedades de pasta ou arquivos é possível atribuir ao arquivo o atributo somente leitura ou atributo oculto, é o que mais cai. E os detalhes desse arquivo dessa pasta. Já nas propriedades do disco, nós temos também as propriedades, só que agora do disco, quanto de espaço em uso, quanto tem livre. E eu posso limpar e compactar, que são dois utilitários. Eu posso utilizá-los aqui. Além disso, em ferramentas tem um outro utilitário que é chamado otimizar e fazer um checkdisk, que é para verificar se o HD está com problema ou não. Ou seja, é cheio de utilitário. Ó. Otimizar, checar o disco, limpeza de disco, compactar o disco, cheio de utilitários nas propriedades, tá bom? Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês que dentro da pasta ainda, agora eu vou esquecer o botão direito numa pasta, que é o que a gente está visualizando agora nesse momento, e a gente vai abrir em qualquer pasta a opção chamada exibir, ó. Estou em qualquer pasta, clico lá em cima em exibir. O que é que me aparece em exibir? É possível exibir o painel de navegação para visualizar os detalhes ou o arquivo. Você quer ver o PDF. Aí, antes de você abrir o PDF, você vai poder visualizar a miniatura do PDF. Aqui. É possível visualizar de vários modos diferentes. Existem 8 modos diferentes de visualização. Entre eles, ícones médios, ícones pequenos, ícones grandes e extra grandes, seriam os outros dois. E lista, blocos, detalhes e conteúdo. O que mais cai é detalhes. Quando eu clico aqui em detalhes, ele vai me exibir os detalhes, obviamente, esse que é o nome, detalhes. Olha o exemplo, tá? Vou aqui em downloads, ó. Aí ele me exibe
Vou clicar aqui em exibir, aqui foi eu que mexi já. Ele por padrão fica assim, ó. Ele me exibe o nome dos arquivos, a data de modificação dos arquivos, o tipo do arquivo, o tamanho do arquivo. Se eu clicar aqui em cima, ainda vou poder escolher outras coisas, como data de criação, autor, categoria, marca, título, mais, bote isso. Olha a quantidade de coisa, para você entender que você não vai ter que decorar isso aqui. Olha a quantidade de coisa que eu posso colocar aqui, ó. Tudo para aparecer em cima, que é para exibir todos os detalhes das pastas que nós estamos acessando. Eita, quanta coisa! Pois é, muito detalhezinho. Aí depois, se você quiser se rever a aula, vai parte a parte, vai pausando e anotando. O que eu não posso é parar, porque justamente eu não sei onde é que você vai sentir a maior dificuldade. Então, você pode pausar, voltar, assistir de novo, e assim por diante. Aqui eu estou resumindo todo o sistema operacional em pouquíssimo tempo para lhe ajudar e para me ajudar. Vamos lá. E nós temos as teclas de atalho mais cobradas em prova do concurso público. Quais são as teclas de atalho do Windows mais cobradas? Olha aqui, ó. Teclas de atalho como o Windows D, que é para exibir a área de trabalho. Aqui, ó, Windows D. Vou apertar de novo, ele volta tudo. Não sei se apareceu aí a área de trabalho, porque aqui eu tô com duas telas. Mas aqui apareceu. Ele exibe a área de trabalho. Se eu apertar o Windows D de novo, ele volta tudo, tá? Então ele mostra a área de trabalho ou não. Eu posso ficar mudando. O Windows Z... Volta... Aqui. O Windows E serve para abrir o explorador de arquivos, ou chamado também de Windows Explorer. O Windows, eu tô falando Windows, é a tecla do Windows. É a teclazinha, o símbolo do Windows, que é a tecla que aparece no teclado do lado da tecla Ctrl. Nosso teclado é assim, ó, Ctrl, do outro lado é Alt, em cima tem um tal de Shift, né? É isso. Tecla Windows I exibe as configurações. Configurações. Exatamente aquela engrenagenzinha que tem também no seu celular, tá? De configurações. Windows L exibe a tela de login ou a tela de bloqueio. Ele aparece a tela da imagem, geralmente quando você liga o computador, aparece uma tela com plano de fundo, você vai lá e tem que colocar sua senha. É aquela tela que é a tela de bloqueio. Windows P exibe a opção de projetar tela. Aqui vai servir para quando você tem, por exemplo, um data show conectado, uma televisão conectada, e você quer projetar o que está no seu computador para a televisão. Aqui nesse caso, eu estou utilizando o meu tablet e eu estou compartilhando, ó, o que vocês estão vendo aí, eu estou vendo aqui, tá? Ele está projetado. Ó, desconectou. Vai brincar com o que tá quieto. Brinca com o que tá quieto, menino. Menino. Deixa de coisa feia. Oxi. Permito. Voltar. Vou ter que sair e voltar porque ele é ousado. Pronto. Vamos lá. Olha aí, ó. Então aqui nós temos a opção de projetar. Aí eu posso escolher se eu quero que exiba a mesma coisa que está na tela do computador com a televisão ou coisas diferentes, que é o que está acontecendo aqui. Você está vendo uma coisa, eu estou vendo outra. São coisas diferentes que a gente está visualizando, tá? Então a gente pode escolher o que quer conectar, o que quer visualizar e assim por diante. Fechado? Vamos mais. Além disso, nós temos o Windows Tab. O Windows Tab é chamado visão de tarefas. Visão de tarefas. O que é que ele faz? Ele exibe aquilo que a gente chama de histórico de acesso dos arquivos. E aqui você vai poder visualizar também que eu posso no Windows hoje criar mais de uma área de trabalho. Poderia ser também a tecla de atalho, ó, Windows Ctrl D, tá? Se eu pressionar aqui, ó, Windows Ctrl D, ele cria uma nova área de trabalho, um novo desktop. Ó, dentro do Windows pode ter mais de um desktop? Pode, mais de uma área de trabalho. Eu posso criar e é aqui que se faz isso, tá certo? Temos Ctrl ESC, que é para exibir o menu iniciar. Ctrl Shift ESC, que é para abrir o gerenciador de tarefas. Temos Ctrl Alt Del, que é para abrir o gerenciador de tarefas, mas de forma indireta, porque ele também vai exibir outras opções, como sair, como desligar, reiniciar e o gerenciador de tarefas. Temos Ctrl A, que é de All, para selecionar tudo. All, tudo. Ctrl D para excluir um arquivo. E aí ele vai perguntar, quer excluir esse arquivo e mandar para a lixeira? Tá? Ctrl D de deletar. E se eu pressionar já direto a tecla Del ou tecla Delete, aí, meu filho, ele não me pergunta não. Ele simplesmente exclui e manda para a lixeira.
Se eu quiser restaurar esse arquivo naquele mesmo momento, você pode, é só pressionar Ctrl Z, que isso vai fazer a opção desfazer, tá? Desfazer. Ctrl Z desfaz a operação, ou seja, se eu mandei o arquivo para a lixeira, eita, pé, foi sem querer, desfazer. Aí ele vai restaurar o arquivo volta para a pasta original. Não é possível restaurar arquivos enviados para a lixeira? Sim, é possível. O Shift Del exclui permanentemente, então não vai para a lixeira. Tá, caramba, eu acho que eu errei um bocadinho nesse nome aqui, né? Permanentemente. Tá certo, né? Caramba, o nome grande é esse. Permanentemente. Apesar que eu tenho escrito errado, de tão gigante que é o nome, né? E Ctrl F, localizar. Pode ser F3 também. F3 também faz localização. E isso daqui também serve na internet, tá? No navegador. Alt Tab alterna entre janelas, para sair de uma janela para outra, que é o que eu tava fazendo aqui, ó. Sai de uma janela para outra. Ah, eu vou exibir aqui a janela tal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar, que ele tá aparecendo lá. Aqui, ó. Tô nessa janela. Agora eu vou para o slide. Agora eu vou para a pasta. Agora eu vou para o slide. Entendeu? Então eu posso ficar brincando com isso daqui, ó. Alt Tab é a tecla de atalho que a gente usa. Não precisa ficar procurando, cadê a pasta? Não, Alt Tab. Ele sai de uma janela e vai para outra. F2 é a tecla de atalho para renomear. Alt Enter, tecla de atalho para propriedades. Alt F4 vai fechar a janela. E Windows V é a tecla de atalho para exibir a área de transferência, para mostrar que você vai poder colar alguma coisa que você estava copiando. Não vai aparecer aqui para mim, para vocês não. Exibe para mim na outra tela. Ele vai exibir as últimas 25 vezes que eu apertei Ctrl C. Em texto, tá? Em texto, não em arquivo, em texto. Aí ele vai me exibindo. E aí eu vou poder utilizar baseado nisso. Tranquilérrimo? Então, teclas de atalho. Mas uma última coisa para a gente encerrar a parte de sistema operacional aqui, eu tô falando para você. Isso daqui, se eu fosse falar de forma lenta, devagarzinho, faça isso, deu certo, anota aí, repetindo. Isso daqui daria 3 horas, pode ter certeza. Então eu falei mais rápido. Obviamente você pode ir pausando, você pode colocar aí para ir numa velocidade menor, uma mais rápida, não sei. Se vira, tu não é beiju? Mãe. E aí nós temos também a possibilidade aqui, gente, de transferir arquivos. Ó, transferir arquivos é a última opção, última coisinha que a gente vai estudar. Transferência, já botei errado, de arquivos ou pastas entre pastas ou janelas, tanto faz. Entre pastas ou entre janelas. Isso daqui aparece como operações de arrastar com o mouse. Arrastar com o mouse. Vamos à situação, ó. Imagine que eu tenha 2 pastas, tá? 2 pastas. Uma pasta é a pasta Downloads. E a outra pasta é a pasta Documentos. Tenho 2 pastas, uma chamada Downloads e outra Documentos. Eu tô com as duas em aberto. Você sabe que a gente pode fazer isso, né? Tranquilamente. Por exemplo, aqui é a minha pasta. Uma pasta, vamos lá, pasta Downloads. E a outra pasta que eu vou abrir, vou colocar do lado, pasta Documentos. Tenho 2 pastas em aberto aqui, ó. A pergunta de prova seria a seguinte, ó. Clicando e arrastando um arquivo da pasta Downloads para a pasta Documentos, o que é que vai acontecer? Que operação vai acontecer? Ó, eu vou arrastar, ele vai mostrar para mim, tá? Ó. Se eu arrastar, olha o que ele dá aí, ó, como nome, ó. Mover para documentos. Não apareceu? Mover para documentos. Então, clicando e arrastando entre pastas, move. Não é isso, professor? Cliquei e arrastei, move. Não é isso? Move. Não é isso? Não, depende. Depende de quê? De qual unidade... Qual unidade você está utilizando. Aqui é uma pasta que já foi criada pelo Windows e as pastas do Windows estão na unidade C, no disco C. Aqui também é uma pasta que foi criada pelo Windows e as pastas criadas pelo Windows, aquelas padrão, elas já estão no disco C. Agora vamos dar outro exemplo. Existe uma pasta que você acabou de conectar, foi o seu pendrive. Pendrive não vem instalado no computador. Então o pendrive vai aparecer outra letrinha aqui, ó, disco D. Entendeu? Então vai acontecer uma coisa diferente. E é exatamente essa regra que você vai criar aqui, ó. Se estiverem na mesma unidade,
se estiverem na mesma unidade, a operação será de mover, tá? Mesma move. Mas se estiverem em unidades diferentes, do disco C para o disco D, unidades diferentes, a operação será de duplicar. Duplicar, que seria a mesma coisa que copiar. Então, se eu clicar e arrastar de downloads para o pendrive, a operação que vai acontecer é de copiar. Copiar. Fechado? Então, mesma move, diferente duplica. Essa é a operação básica do que acontece quando você clica e arrasta com o mouse. Com um detalhe, existem as teclas Ctrl, Shift e Alt, que você pode utilizar para obrigar o Windows a fazer uma operação que você quer. Se você pressionar, clicar e arrastar junto com o Ctrl, você obriga o Windows a copiar, não importa onde esteja, para onde vai, ele sempre copia. Se for com Alt, ele vai criar um atalho, não importa para onde você vá, criar um atalho. E se for com Shift, ele vai substituir. 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 Substituir seria a mesma coisa que mover. Eu estou colocando esses termos que é para ver se facilita quando você estiver utilizando. Vamos ver na prática o que é isso que eu estou te falando? Olha a ideia, ó. Eu cliquei e arrastei o arquivo e ele apareceu mover, não foi? Mas eu vou clicar e arrastar o arquivo. E agora eu vou pressionar a tecla Ctrl, ó. Ctrl. Viu que o nome mudou? Agora apareceu copiar? Não soltei não, tô clicando e arrastando ainda. Eu não soltei o mouse não. E tô com o Ctrl, apertando o Ctrl. Vou soltar o Ctrl. Aí ele volta para mover, porque o padrão é mover. Não soltei ainda o mouse está aqui, não soltei ainda. Cliquei e arrastei com o mouse. Se eu pressionar a tecla Alt, olha o Alt. O Alt vai criar um link, e criar um link é a mesma coisa que criar um atalho. Então ele vai criar um atalho para lá, tá? E Shift vai mover, então ele não faz diferença nenhuma. Eu tô apertando aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele já tá lá, tá bom? Então essas são as operações que acontecem quando a gente clica e arrasta entre arquivos. Vai depender se ele está clicando e arrastando entre arquivos de uma posição ou de outra, tá? Quer exercitar? Vamos exercitar. Deixa eu mostrar só para vocês aqui, independente do que concurso você vai fazer. Isso daqui poderia cair, tá? Eu estou colocando questões de exercício para você entender que ele poderia cobrar dessa forminha aqui, ó. Olha um exemplo, tá? No sistema operacional Windows 10, então pouco importa qual seja ele, pode ser qualquer um. Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho e selecionar, será disponibilizado, entre outras, a opção idioma. Se você clicar com o botão direito na área de trabalho, vai aparecer idioma, para você entender que as questões são muito práticas. Então ele está dizendo para você vir assim, ó. Você vai para a área de trabalho. Na área de trabalho vai ter que clicar com o botão direito. Na área de trabalho, botão direito. Meu Deus do céu, o que é isso, velho? Tem pouca coisa aberta aqui. Minha memória tá sofrendo um pouco. Isso aqui é memória. Pronto. Aí me aparece, ó, opções para exibir, se você quer exibir ícone grande, médio, pequeno, organizar os ícones automaticamente, ou a linha de grade. Você pode classificar por nome, tamanho, tipo de item, data de modificação. Você pode atualizar. Você pode colar, você pode desfazer, você pode criar um novo arquivo, uma nova pasta, ó, novo pasta, não é nova pasta, é novo pasta, novo arquivo, e aí qualquer um. Você pode configurar a exibição ou personalizar. São coisas que você pode fazer, tá? Com a área de trabalho, com o botão direito na área de trabalho. Eu fiz aqui, eu nem sei se vocês conseguiram visualizar, mas se não, vocês vão voltar um pouquinho no vídeo. Vai para sua área de trabalho, clica no botão direito e leia junto comigo, era o que eu estava lendo para vocês, tá certo? Então, botão direito, cuidado, tanto na área de trabalho quanto numa pasta é cobrado, botão direito. Tá errada essa questão, não existe a opção de exibir idioma. Exibir idioma é nas configurações, lembra? Naquela engrenagemzinha, é aqui, ó, nas configurações, que você consegue definir idioma. Configurações, que também pode aparecer ainda em prova como painel de controle. Painel de controle. O nome da banda aqui, né? Muita gente não conhece, coitado da banda, mas é boa a banda, muito forró. Painel de controle, que é a mesma coisa que configurações, só que painel de controle é mais antigo e configurações é um nome mais recente para isso. Vê outra. Usuário proprietário de uma pasta no Dropbox, que é a pasta na nuvem,
pode transferir a propriedade dessa pasta para outro usuário por meio do explorador de arquivos do Windows 10. Pode ou não pode? Apareceu o termo pode, meu filho, tá certo, tá? E principalmente quando a gente fala da nuvem. Usando a nuvem é possível fazer isso daqui para lá, de lá para cá, e vice-versa? É possível, tá? É possível. Tudo bem? Obviamente o Dropbox ele não vem instalado no Windows, mas a questão não perguntou se ele já vinha ou não. O que vem instalado no Windows é o tal do OneDrive, que é a nuvem da Microsoft. Olha outra. Por meio de configurações adequadas, e vai estar certo, porque quando ele fala em configurou, se configurar tudo dá certo, quer ver? Um ícone de programa pode ser fixado à barra de tarefas, que é aquela barrinha que aparece lá embaixo no seu computador. Um ícone pode ser fixado na barra de tarefas, aqui ó, aqui embaixo. Um ícone pode ser fixado na barra de tarefa do Windows, de modo que o programa possa ser acessado diretamente por ali. Ah, todo dia eu acesso o Google Chrome, eu fixo ele aqui, ó, botão direito, fixar na visualização da barra de tarefa. Aí toda vez o Windows já vai ficar aqui, ou o Google já vai ficar aqui, o Google Chrome, né, nesse caso. E toda vez eu clico aqui que vai ser mais rápido. Então, é possível fixar? Sim. Se você configurar, filho, aí é que dá mesmo, tá? De novo, no ambiente do Windows, cada tipo de arquivo está associado a um programa padrão, não sendo possível alterar. Mas a gente viu lá nas configurações que é possível você alterar que programa pode abrir qual tipo de arquivo, não foi? Então, questão errada. Outra, em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivos podem ter até 256 caracteres. A gente estudou 260, por padrão 260 caracteres. Depois ele continua, desde que não incluam símbolos com os seguintes: não pode colocar a interrogação, tá certo. Não pode colocar as aspas, tá certo. Não pode colocar barra para nenhum dos lados. Realmente, não pode colocar barra para nenhum dos lados. Não pode colocar maior que e menor que. Maior que e menor que, não pode. Não pode colocar o asterisco, também não pode. Não pode colocar a barra, não pode. Não pode colocar dois pontos, não pode colocar dois pontos. Perfeito, olha lá o desenho dele, pai. Agora, isso aqui, ó, o apóstrofo, nada a ver, nada a ver. Isso aqui não existe nem de tecla de atalho, nem tem essa tecla de atalho aqui, tá errado isso aqui, tá? Então, dois erros na questão, o 260 caracteres, não 256, e o apóstrofo é outra coisa, não é, tá errado isso aqui, tá bom? Por último, por meio da tecla do Windows, ó, tecla Windows, é possível acessar diretamente algumas funcionalidades do ambiente do Windows. Essa opção no teclado permite ações rápidas, quando associadas simultaneamente a outras teclas. O Windows não sei o que, o Windows não sei o que. Realmente, fica bem mais rápido usar o computador assim. Por exemplo, se for associado a tecla Windows com a letra E, vai abrir o Windows Explorer. Se você anotou, confira. Windows E abre o Windows Explorer, é o que ele está dizendo. E se é associado à tecla D, Windows D, abre a área de trabalho. Windows E, Windows Explorer, o explorador de arquivo. Windows D, área de trabalho. Questão? Perfeita, correta. Sem tirar nem pôr. Lindo e maravilhoso. Tranquilermo? Meus amores, dúvidas? Muita coisa para ser estudado. Eu sei que é muito detalhe, é muito é muita coisinha pequena para você estudar, mas você tem que estudar, né? Não tem o que fazer, não. E esses são os pontos principais. Fora isso daqui, são coisas que nem o Bill Gates, se ele tivesse aqui para fazer a prova do concurso, ele ia acertar. Tem coisas que nem Bill Gates acertaria, se ele botasse. Nem ele conhece o sistema dele todo. Então deixa de frescura que você também não tem que ficar decorando tudo. Você tem que decorar o que mais cai. O que mais cai é isso. 80% da prova que aparece de sistema operacional é isso. É disso daqui que você vai ter que saber. Ponto. Morreu. Nada de querer ficar estudando outras coisas. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado, aprendido muita coisa. E agora coloca em prática, tá? O que eu fiz aqui foi só um exercício para você ver que realmente aparece desse jeito. Agora meta o pau na máquina aí, pratique, vai dar tudo certo. Cheiro do magro, porque eu gosto de Soares. Tamo junto, não desista. A aprovação tá mais perto do que você imagina. Fui!